Oi, pessoal. O nosso Botanicamente Falando de hoje vai tratar de uma curiosidade que eu acho particularmente muito interessante. Às vezes a gente vê coisas diferentes que incrivelmente são muito iguais. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou mostrar para você uma série de vegetais que a gente usa na nossa alimentação, que todos vocês que estão assistindo, vão obrigatoriamente dizer que eles são coisas diferentes, porque aparentemente são coisas diferentes de verdade. Exemplo, repolho roxo, que é diferente do repolho branco, chamado repolho tradicional. Brócolis japonês, que é diferente desse brócolis mais graúdo que a gente também acha na feira, que por sua vez é diferente de couve-flor, essa couve-flor pequenininha, que por sua vez é diferente, deixa eu pegar aqui, tá escondidinho ali, que é diferente da couve com a folha larga. E por aí vai em diferentes grupos relacionados a essa mesma temática. Na verdade, isso trata-se de um dos melhores exemplos de domesticação de plantas feito pelo homem. Tudo isso aqui que eu mostrei para você, esse repolho com a couve-flor, com o repolho roxo, o repolho branco, todos eles fazem parte de uma mesma espécie que foi domesticada há muitos anos atrás. Existem relatos da domesticação dessa espécie, chamada de Brassica oleracea, da família Brassicaceae, que é uma angiospermas eudicotiledônea. Existem relatos dessa domesticação já inscritos dos gregos e dos romanos. Ou seja, desde aquela época, os europeus na região do Mediterrâneo já estavam domesticando a espécie nativa de Brassica oleracea. Tudo isso que a gente vê aqui que parece tão diferente é produto do homem reinventando a espécie Brassica oleracea. Mas tudo isso pertence à mesma espécie. São variedades agricultáveis, ou seja, são variedades agronomicamente cultivadas. A gente pode chamar, inclusive, na literatura, você vai encontrar como cultivares. É toda essa diversidade de produtos que são cultivados com base numa mesma espécie. Claro que lá em Roma antiga, ou nos gregos antigos, não tinha a mesma tecnologia científica de melhoramento vegetal que a gente tem hoje. A situação é completamente diferente, mas a domesticação foi feita desde lá de trás. Então isso aqui é para mostrar para vocês que às vezes o que é muito diferente pode ser a mesma espécie, quando aí tá, nesse caso, a gente tem às mãos o conhecimento, a ciência que o homem inclui nesse quesito. Então, lembrando mais uma vez essa diversidade tão interessante, a gente trouxe um exemplo da espécie Brassica oleracea, que é uma angiosperma da família Brassicaceae. Essa espécie Brassica oleracea, desde os tempos antigos, gregos e romanos já relatavam isso, ela vem sendo manipulada, domesticada pelo homem até os dias atuais. E a gente tem vários exemplos de Brassica oleracea que aparentemente são completamente diferentes, mas tratam-se biologicamente da mesma espécie. Exemplo, a gente tem aqui um exemplo de brócolis. Outro exemplo de brócolis, Brassica oleracea ambos, completamente diferente do repolho roxo e da couve-flor, mas continuam sendo Brassica oleracea, do repolho branco e, voltando aqui, da couve, que também chama de couve-manteiga, couve de folha larga, etc. Então, isso é só para a gente mostrar um exemplo de como, botanicamente falando, esse nosso mundo é tão interessante e que tem tanta coisa que a gente, de fato, não conhece e pode aprender no Botanicamente Falando. A gente tem um exemplo fabuloso sobre isso com batatas e milhos. Existe uma diversidade imensa de tipos de milho, todos eles pertencentes à mesma espécie e produto da domesticação desde os astecas e maias, assim como das batatas, produto de domesticação das comunidades, das civilizações que viviam nas montanhas dos Andes, antes dos portugueses chegarem e espanhóis chegarem aqui no continente americano.
Então, um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido que essa variedade de vegetais que a gente usa na nossa alimentação, eles sim podem pertencer a uma mesma única espécie, biologicamente falando, né? Que no caso é Brassicoleracea, uma angiosperma do grupo das eudicotiledonas da família Brassicaceae, extremamente importante na nossa alimentação e trazida para o continente americano pelos europeus. Quem conhece um pouco na Europa sabe que esses produtos são amplamente utilizados na culinária europeia de forma muito tradicional, como os repolhos, couve-flor e brócolis. Forte abraço para vocês, fiquem bem protegidos. O mês de abril será um grande desafio para a gente, então a meta é: fique em casa, divirta-se com os vídeos, leia, cuide-se, ajude quem precisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo de Botanicamente Falando. Tchau para vocês.